Ecologia para quê? A ecologia é para entendermos como os organismos estão distribuídos no meio ambiente natural e buscarmos soluções para problemas provenientes da alteração desse ambiente. Sou Ludmilla e esse vídeo é para falar sobre alguns conceitos ecológicos e como eles podem ser utilizados para buscar soluções para os problemas que a sociedade humana possui. A ecologia é uma ciência e ela busca entender como os organismos estão distribuídos no meio natural e também no meio antropizado, ou seja, no meio em que o homem alterou, e como esses organismos interagem com os fatores abióticos e também com o homem. A partir de fatores como, por exemplo, a abundância de indivíduos, a localização geográfica desses indivíduos e como eles interagem entre si, entre espécies diferentes e com o homem, é possível buscar soluções para alguns problemas que enfrentamos quando vivemos em sociedade. Dessa forma, conseguimos definir soluções para problemas como aquecimento global, como as alterações climáticas, entender como os organismos contribuem na ciclagem de nutrientes e como o homem pode utilizar isso, entender a associação das espécies ao sequestro e estoque de carbono e como as espécies e os fatores abióticos reagem à intervenção humana e quais as alterações que essas intervenções elas vão causar na vida do homem. Para a sociedade continuar utilizando os recursos naturais, que são fundamentais para qualquer tipo de atividade, como a agricultura, a gente precisa desses recursos naturais ofertados pelo meio ambiente natural. E por isso é fundamental que a gente entenda como as espécies e como os indivíduos se interagem entre eles e com o meio ambiente. A ecologia sendo uma ciência, então o objetivo dela não é romantizar a proteção ao meio ambiente, ou falar somente sobre reciclagem, sobre separação de resíduos, ou sobre como utilizar embalagens de alimentos comercializados. A ecologia vai muito além disso. É a partir dos estudos das interações entre os indivíduos e o meio ambiente que a gente consegue definir soluções técnicas e apropriadas para diversas atividades realizadas pelo homem. E como é feito isso a partir do uso da ecologia? A ecologia, então, ela vem avaliar a distribuição, a abundância e as interações. Então, o objetivo é saber como os organismos estão distribuídos, em quais locais esses organismos são encontrados, quantos indivíduos de cada organismo, de cada espécie, a gente possui em determinados locais e como eles interagem entre si e entre o meio abiótico. Essa interação pode ser benéfica ou não, tanto para as espécies quanto para o meio abiótico que eles vivem. Esses três aspectos dizem muito sobre a saúde de um ambiente, ou seja, o quão aquele ambiente está próximo ao natural e quais as consequências daquelas alterações que podem modificar tanto a distribuição, a abundância como a interação das espécies. As atividades humanas, elas alteram esses três aspectos e isso pode trazer danos irreversíveis à sociedade, como falta de água, falta de alimentos, falta de solos férteis e um grande acúmulo de resíduos. A partir então dos estudos desses três aspectos, da distribuição, abundância e interações, a gente consegue estipular tecnologias, criar tecnologias como fontes energéticas alternativas que alteram menos o ambiente e a relação entre as espécies. É possível também propor alternativas para a quantidade de resíduos que são gerados e que a gente não possui um destino para esses resíduos e que são frequentemente acumulados no ambiente, possibilitando dessa forma com que as empresas tenham uma matéria-prima mais barata e de mais fácil acesso. E esses tipos de tecnologias, para reduzir a quantidade de resíduo gerado, para reduzir a quantidade de água utilizada no processo produtivo, para reduzir a quantidade de impactos de uma maneira geral, gerados a partir de atividades humanas, elas já estão sendo implantadas nas empresas e já são uma realidade muito próxima de grande parte dos produtos que consumimos. O mercado já exige esse tipo de produto, um produto que gera menos impacto, uma menor quantidade de resíduos, que utiliza produtos mais ambientalmente corretos, dessa forma mantendo uma maior quantidade de recursos naturais necessários para o processo produtivo ou para a realização de todas as atividades humanas. A ecologia também possibilita que o homem crie. A ecologia também permite que o homem estude as espécies e encontre matérias-primas diferentes daquelas que ele está acostumado a utilizar, substituindo aquelas matérias-primas que são mais impactantes ao meio natural.
Dessa forma, a gente consegue tanto reduzir o impacto que a gente está causando ao ambiente, através de medidas preventivas como de medidas corretivas. Geralmente, para entender a distribuição, abundância e interação entre os organismos, a ecologia divide esses diferentes aspectos bióticos e abióticos em níveis. Os níveis da ecologia são organismo, a população, que seria um conjunto de organismos da mesma espécie, comunidade, que são um conjunto de populações, e os ecossistemas, que é a associação das populações, das comunidades, com o meio abiótico. O nível ecológico escolhido vai depender do objetivo do estudo. Se, por exemplo, quisermos estudar os impactos do aquecimento global às espécies, a distribuição e abundância das espécies, devemos realizar um estudo no nível de ecossistemas. Mas também podemos estudar os efeitos do aquecimento global em um determinado tipo de espécie, que seria, portanto, uma população associada ao meio abiótico. Agora, quando o objetivo é estudar algo mais local, nós podemos simplificar esse nível ecológico, ou seja, podemos reduzir o nível para organismo, população ou uma pequena comunidade. O indivíduo, portanto, em ecologia, ele também é chamado de espécime. Então, indivíduos ou espécimes podem ser aqueles indivíduos que são facilmente diferenciados uns dos outros, que facilmente são individualizados, por terem uma forma muito característica e muito fácil de diferenciar dos demais aspectos que estão presentes ao seu redor. Mas nós também temos indivíduos que são chamados indivíduos modulares, que não é tão facilmente diferenciado dos demais organismos que vivem ao seu redor. Alguns fungos ou algumas plantas com diversos ramos, nós não conseguimos facilmente individualizá-los. Cada indivíduo existente, ele é pertencente a uma espécie. E o que diferencia uma espécie de outra? Muitas das vezes nós conseguimos definir espécies diferentes através de aspectos morfológicos, mas os indivíduos que são de mesma espécie são aqueles indivíduos capazes de se reproduzirem naturalmente e de gerarem descendentes férteis. Portanto, alguns indivíduos de mesma espécie, eles podem ter sim características morfológicas bem diferentes. Como, por exemplo, os animais dos grupos das aves, geralmente os machos são bem diferenciados das fêmeas, mesmo pertencentes à mesma espécie. Todos os animais existentes no meio natural, eles possuem um local definido através das suas adaptações ecológicas, chamado de habitat. Então, habitat nada mais é do que o local que a espécie ocupa no meio natural, sendo, portanto, um conjunto de árvores, ou somente uma árvore, um rio, um lago, ou, a depender do tamanho do animal, um pequeno espaço, como uma folha. Mas o habitat de uma espécie também pode ser uma área muito ampla, com mais de 100 hectares, como por exemplo os das onças. Os indivíduos de uma espécie se associam a indivíduos da mesma espécie, formando uma população. O conceito de população também ele está relacionado com o local em que esses indivíduos estão e também o período de tempo. Então, uma população seria um conjunto de indivíduos que vivem no mesmo local por um determinado período de tempo. Temos 4 exemplos de populações. População A, que são indivíduos da mesma espécie ocupando o local. A B, a mesma coisa. E a população C e D, apesar de serem indivíduos da mesma espécie, elas não estão ocupando o mesmo local num período de tempo. Portanto, nós consideramos que são populações distintas. Se há um obstáculo, se há alguma forma de separação de indivíduos da mesma espécie, nós contabilizamos populações diferentes. Alguns indivíduos são considerados indivíduos solitários, mas eles se associam a indivíduos da mesma espécie em alguma fase da sua vida e formam assim uma população. Então, mesmo tendo hábitos individuais, ou seja, mesmo que o indivíduo não viva o tempo todo em grupo, ele se associa a um determinado indivíduo ou um determinado grupo da mesma espécie em determinada fase da sua vida, especialmente para a reprodução. Só que no ambiente natural, a gente sempre vai encontrar diversos indivíduos de diversas espécies diferentes vivendo em um mesmo ambiente. A isso nós damos o nome de comunidade. E novamente, uma comunidade ela se diferencia da outra se estiverem em locais diferentes e em períodos de tempo diferentes. Portanto, uma comunidade pode estar presente em um determinado local, mas daqui a algum tempo, alguns anos, aquela comunidade presente ali pode ser completamente diferente.
Então, sempre que falarmos de populações e comunidades, devemos considerar a distribuição dessas populações e comunidades, para entender se os indivíduos estão dentro da mesma população e dentro da comunidade. Os indivíduos da mesma espécie interagem entre si dentro de uma população e indivíduos de espécies diferentes interagem entre si dentro de uma comunidade. Quando os indivíduos interagem entre si e também com o meio abiótico, nós consideramos isso como um ecossistema. No ambiente natural, isso acontece a todo tempo. Geralmente, nós separamos o conceito de ecossistema dos demais só para definir a escala de estudo, porque geralmente nós desassociamos a comunidade do ecossistema, do meio abiótico, para realizar os estudos. No meio natural, essas espécies estão se interagindo umas com as outras e com o ambiente abiótico o tempo todo. Assim como há essa interação entre as espécies naturais e o meio natural, há também a interação das espécies com o meio antrópico. A partir do aumento da população humana, aumenta também a necessidade de utilização dos recursos naturais, seja ele água, solo fértil, ar de qualidade e diversos outros recursos provenientes, como madeira, fibras, entre outros. Toda essa dependência humana dos recursos naturais faz com que haja uma redução na capacidade dos sistemas naturais em manter esse equilíbrio, esse funcionamento, fazendo a ciclagem de nutrientes, a purificação do ar, a purificação da água e a oferta de recursos em abundância. A partir daí, o homem começa a degradar o ambiente. Então, a degradação causada pelo homem é uma redução na qualidade ambiental. A partir da alteração, qualquer tipo de alteração causada pelo homem, há uma redução na qualidade ambiental e, portanto, uma degradação. A qualidade ambiental, portanto, ela aumenta a partir do momento que aquela área ela se aproxima ao que é uma área natural, sem ter qualquer intervenção humana. A qualidade ambiental ela possui diferentes níveis. Quanto mais próximo o ambiente está do natural, maior é a qualidade ambiental daquele ambiente. Quanto mais preservado, quanto mais conservado uma área, mais próximo ele está natural, maior a qualidade ambiental daquele local. A partir do momento que o homem começa a interferir, ele reduz a qualidade ambiental. E essa redução vai depender da quantidade de intervenção, ou seja, da degradação que o homem causa no ambiente. Portanto, a degradação é o inverso. Quanto maior a degradação, mais longe do natural, menor a qualidade ambiental. As atividades humanas, elas possuem níveis diferentes de degradação. Uma atividade de pastagem, por exemplo, ela possui um grau de degradação muito maior do que uma monocultura permanente, como, por exemplo, uma plantação de café. Da mesma forma que uma usina geradora de energia, como uma termoelétrica ou uma hidrelétrica, ela causa uma degradação muito superior quando comparada a uma usina solar ou eólica. Mas todas elas causam degradação. Então é importante a gente salientar isso, que qualquer atividade humana ela vai causar degradação. No entanto, algumas atividades elas são mais degradativas que outras. E dependendo de como essa atividade é realizada, ela pode também causar um grau menor de degradação. Dependendo do manejo da área num processo de produção, de cultivo, ele vai causar uma degradação inferior e assim não vai reduzir tanto a qualidade ambiental de um local. Para a ecologia, dentro da ecologia, todos os indivíduos de todas as espécies têm a sua importância. Nós buscamos estudar dentro da ecologia a distribuição, a abundância e as interações de todas as espécies. Porque é fundamental que a gente mantenha essas espécies vivas no ambiente natural, mesmo que associadas às atividades humanas. Isso porque nós precisamos da biodiversidade que o ambiente natural oferta. A gente precisa manter o equilíbrio das populações para evitar grandes problemas ambientais, manter essa oferta de recursos que o homem utiliza tanto, como madeira, como solo fértil. A biodiversidade ela é fundamental para a gente encontrar soluções para problemas que estão surgindo todos os dias, que muitas das vezes a gente encontra soluções em espécies que não são utilizadas como alimento ou como recursos diretos, mas principalmente a gente precisa da biodiversidade para manter a oferta de todos os serviços que o ambiente natural ele oferece ao homem.
são os chamados serviços ecossistêmicos. Portanto, para a gente conseguir respirar, para a gente conseguir se alimentar, para a gente conseguir criar, cultivar um alimento, conseguir água pura, água de qualidade em quantidade adequadas, a ciclagem de nutrientes, todos esses serviços e outros tantos, nós precisamos sim da biodiversidade, ou seja, precisamos de todas as espécies ali presentes. Precisamos que o ecossistema, a interação das espécies com o ambiente esteja em equilíbrio, esteja acontecendo. Nós ainda não somos capazes de substituir grande parte dos recursos naturais. E mesmo se fôssemos, o custo disso é muito, muito superior. E com as alterações no clima, as alterações no ambiente, as atividades humanas também terão que ser alteradas. E, portanto, a gente precisa manter esses serviços e precisa entender como os organismos estão distribuídos, como eles interagem, para entender quais as mudanças que teremos dentro dos indivíduos, das populações, das comunidades, para a gente continuar tendo os recursos fundamentais para a nossa sobrevivência.